Salve rapaziada, venho trazendo aqui todas as informações para vocês, valeu? Vamos começar aqui o vídeo, né? Logo sem enrolação, beleza? Vou passar a visão aqui de tudo que vai ter nesse vídeo. Vasco estaria de olho em Richarlison, beleza? Além disso, notícias de Renan Lodge, todas as informações sobre o Vasco, como o Vasco vem se preparando para enfrentar o Palmeiras e muito mais informações aqui no canal. Primeiramente, queria que vocês estivessem deixando o seu like e bora que bora. Rapaziada, vamos estar falando aqui primeiramente sobre o Richarlison, beleza? Richarlison aí, né, que o Tottenham definiu em que o Richarlison não permanecerá na equipe até só permanecerá na equipe até o final desse ano. Quando abrir a janela de transferências, o Tottenham não renovará com Richarlison. E por que eu estou falando isso daqui para vocês? Porque vocês vão entender agora. O seguinte, o Tottenham estaria pensando, eles pensam logo num substituto para o Richarlison. E eles pensaram em Ryan, beleza? Que hoje é uma promessa do Vasco, que será vendida, por um bom valor, e a gente vai comentar sobre ele daqui a pouco. Mas, rapaziada, com isso daí tudo, o Ryan seria um substituto para o Richarlison. E aí até agora você vai me perguntar, não estou entendendo, vou explicar o contexto agora. O que o Vasco poderá fazer, para conseguir o Richarlison? Igual, vários clubes europeus estão querendo o Ryan. E aí, o Tottenham também quer. E se o Vasco fizesse uma troca com o Tottenham? 30 milhões de euros mais o Richarlison. Você leva o Ryan. Ou 20 milhões de euros mais o Richarlison, eu te entrego o Ryan, que é uma jovem promessa que vai se valorizar muito no mercado ainda. Então, rapaziada, são contextos em que a gente vê o seguinte: a gente vê que talvez o Vasco possa conseguir um reforço para o ano que vem, que é o Richarlison, que não vem em grande momento na Europa, mas retornando ao futebol brasileiro, talvez ele consiga. E até o Flamengo está de olho nele. Mas, o Vasco foi o primeiro time a entrar em contato com o Richarlison. E isso foi no começo desse ano. Começo/o final do ano passado. E com isso, a proposta foi recusada. E o Flamengo agora, estaria querendo comprar o Richarlison. Mas o Tottenham falou, que só vende, na casa de 20 milhões de euros. Então o Flamengo ali tentando fazer essa negociação. E o Vasco pode ganhar o Richarlison se souber negociar. Se o Vasco negociar bem, vai conseguir o Richarlison para aumentar ali o time. O time do Vasco vem melhorando, e a gente espera que a gente consiga. E esse reforço, rapaziada, é muito importante ali para o setor ofensivo. O Vasco vem melhorando seu time pouco a pouco. Não é um time que tem muito dinheiro, mas que vai ali trabalhando, vai investindo, vai procurando em outros mercados que não são tão atrativos assim, e vai conseguindo boas peças. Um exemplo, Nuno Moreira, que foi um achado do Vasco lá em Portugal. Outro achado do Vasco, o Andrés Gomes, que por sinal é um ótimo jogador também. Um jogador rápido, talentoso, um ponta ofensivo que tanto o Vasco precisava. Então, se o Vasco parar e pensar e fazer uma boa negociação, vai se dar muito bem. Como vocês viram aí na capa do vídeo,
eu coloquei aí 187 milhões. Por quê? Porque o Vasco, nesses últimos dias, definiu um valor para a venda de Ryan, que será no mínimo 187 milhões de reais. No mínimo. Não estou dizendo aqui, rapaziada, que vai ser 187 milhões. O valor mínimo, tipo assim, o mínimo que o Vasco vai poder, quer dizer, que algum time vai poder pagar para comprar o Ryan é de 187 milhões, beleza? Uma coisa aí, um valor bem alto, muito bom. E claro, o Ryan não vai ser vendido só por este valor, vai ser vendido por muito mais, beleza? Mas um valor mínimo aí para o Vasco já ter uma base, né, para poder fazer esta venda no início do ano que vem. E rapaziada, para fechar aqui, né, as notícias até o momento, né, o Vasco estaria o quê? O Vasco estaria interessado em Renan Lodge. Para você que não conhece o Renan Lodge, um jogador de seleção brasileira, até estava no Al Hilal da Arábia Saudita. E aí, rapaziada, ele rescindiu o contrato dele. Hoje, livre no mercado, beleza? E o Vasco estaria de olho. Por quê? Para reforçar mais ainda a sua parte defensiva, a lateral esquerda. Beleza? E aí, rapaziada? Ah, mas você está trazendo isso daqui por quê? Porque tudo que eu trago aqui, rapaziada, tem um contexto. Um contexto de tudo. E o contexto disso é o seguinte. O Renan Lodge, nos últimos dias, curtiu um post do Felipe Coutinho logo após uma vitória. Um post que ele postou do Vasco, tal, dele jogando, beleza. E o Renan Lodge é um amigaço, um grande amigo de Felipe Coutinho. Então, isso daí, essa curtida que ele fez, né, e também por ser amigo do Felipe Coutinho, mas por mais dessa curtida que ele fez, os torcedores do Vasco estariam, né, empolgados aí, porque não é normal. Renan Lodge não costuma curtir os posts assim do Felipe Coutinho. E curtiu, beleza? Então é mais um ponto aqui, né, que a gente tem a destacar. Vamos ver, né? Nada concreto, nenhuma proposta formalizada, nada. Mas, né, é um caso, é um ponto aí que a gente tem que analisar certinho, beleza? Rapaziada, é isso. Eu trouxe aqui algumas das notícias do Vasco. Amanhã já ativa o sininho, por quê? Amanhã irei trazer todas as informações do clássico, tá? Tudo que o Vasco tem aí à disposição e tal, prováveis escalações e tudo, beleza? Então se inscreve no canal, deixa o like, falou, fui, até o próximo vídeo, tchau!